Agora tem uma pergunta aqui para você, Mônica, interessante, tem uma ligação que você acabou de falar, que é formulada pela Nicole Louis, que é a seguinte: qual é a sua visão sobre a nova rota da seda e os impactos e possibilidades para a América Latina? Olha, eu diria que a nova rota da seda, ela se coloca como o principal instrumento para conduzir as mudanças do sistema mundial contemporâneo e as mudanças da economia mundial. É interessante ver a velocidade com que ela se constrói. Ela é lançada em 2013 como um projeto pelo presidente Xi Jinping. Em 2014 já tinha 21 países que formavam parte do memorando de entendimento, já tinha um plano estratégico. Poucos meses depois já tinha um fundo destinado só à nova rota da seda de 40 mil milhões de dólares. Em menos de 2 anos já tinha um plano de ação com linhas de produção estratégicas. Quer dizer, não é apenas grandes corredores de infraestrutura que estão se construindo desde a China, no norte da China, Beijing, atravessando toda a Ásia Central, toda a Rússia e a Europa até a Península Ibérica, Madrid, trens de alta velocidade, ferrovias para transporte de mercancias, gasodutos e oleodutos para trazer o gás e o petróleo da região da Rússia para a China, e também a rota oceânica, que tem como centro de organização o sul da China, que contorna todo o sudeste asiático, a Índia, e inclui toda a África, né, cada vez mais, um conjunto de projetos bilaterais com a África, e que significa a construção de dezenas de novos portos nessa região, e portos que são, ao mesmo tempo, cidades-portos, né, porque hoje em dia a gente sabe que os barcos não são apenas sistemas de transporte de mercancias, os barcos são fábricas também, o processo produtivo não acaba no porto, o processo produtivo continua no barco, né. Então, os barcos se convertem em fábricas flutuantes, né? Como uma forma de encurtar o tempo de distribuição das mercancias, desde o centro de produção até o centro de consumo. Enquanto ela está sendo transportada, acaba de ser produzida. É muito interessante esse fenômeno contemporâneo. Mas o que eu quero dizer é que essa nova rota da seda está reorganizando o território euroasiático. A velha Euroásia ressurge com força. Eu acho que interessante a visão do economista, cientista social alemão, que foi depois muito latino-americanista, André Gunder Frank. Ele nos deixou alguns anos atrás, mas ele deixa uma obra impressionante para entender o processo chinês contemporâneo. Ele dizia o seguinte, num livro muito interessante intitulado Reorient, né, Reorientalizando o Mundo, ele dizia que a China já tinha sido, e ele mostra, né, como a China tinha sido o centro da economia mundial, o centro onde se produzia a manufatura mais elaborada, desde o século IX, X, da era cristã, até praticamente final do século XVII. Né? Todo o consumo suntuoso europeu, etc., provinha da China. E na China ia dar como destino final todo o ouro e a prata do sistema mundial. Então, o que a gente está vendo nesse momento com a emergência da China na economia mundial não é apenas um processo dos últimos 35 anos. Né? É um processo de uma reorganização de um processo civilizatório milenar. Né? A China tinha um conjunto de capacidades políticas, foi um Estado, um império mundo, capacidades tecnológicas que, de repente, se rearticulam no novo momento, na segunda metade do século XX. É a única forma de entender como uma economia como a chinesa deixa de ser uma economia camponesa, voltada para si própria, para ser a primeira economia do mundo, em termos relativos, né? O PIB medido por poder paritário de compra, em 2014. Como é que em menos de 35 anos a China sai de ser uma economia camponesa a primeira economia do mundo? Eu acho que André Gunder Frank é muito acertado quando ele coloca essa dimensão milenar e essa visão de processo civilizatório da China que se rearticula nesse momento. Né? E, de fato, a inspiração para a Belt and Road Initiative, né? A nova Rota da Seda, é a velha Rota da Seda, que surge 200 anos antes de Cristo e que tem vigência até mais ou menos final do século XIV da era cristã, né? Essa é uma inspiração direta para a nova Rota da Seda. Agora, qual é o impacto dessa nova Rota da Seda? Vejam,
Depois de Nações Unidas, eu diria que a nova Rota da Seda é o espaço de coordenação diplomática, comercial, etc., mais importante. Nesse momento, 138 países do mundo fazem parte da nova Rota da Seda. Se você comparar com Nações Unidas, que tem 194, 195 países membros, então a nova Rota da Seda é, depois de Nações Unidas, o espaço de coordenação interestatal mais importante. Agora, o interessante é que não é apenas, como dizia, um grande projeto de infraestrutura, mas é intercâmbio comercial, econômico, colaboração científica e tecnológica. Quando a gente vê o mapa da nova Rota da Seda, vê claramente como é que a relação estratégica entre China e a Rússia é tão importante. Porque a Rússia recupera seu papel de porta de entrada da Ásia, da China, para a Europa, por exemplo. E com a Rússia, a China vem desenvolvendo projetos cada vez mais intensos em colaboração científica, tecnológica, em todas as áreas. Né? Como é que isso impacta a América Latina? Bom, a gente tem avaliado os dados, quais são as grandes prioridades da nova Rota da Seda em termos industriais, científicos, tecnológicos. Nós temos, primeira prioridade, infraestrutura, colaboração, intercâmbio e comércio, produção de eletrônicos, produção de automotriz, maquinária pesada, todas essas são 5 das 7 grandes prioridades. Se a gente pensa que 138 países do mundo formam parte da nova Rota da Seda, inclusive 18 deles são latino-americanos. Qual é o papel da América Latina nesse processo? Novamente voltamos ao fato de que, para desenvolver todas essas linhas e esses ciclos industriais, eles vão precisar dos recursos naturais que a América Latina tem, intensivamente. Né? Então, eu acho que nós estamos, em primeiro lugar, frente a um novo boom do preço internacional das matérias-primas, frente a uma ascensão cada vez maior da demanda mundial, não só para a descarbonização da economia, mas em outras áreas estratégicas da indústria também, e que, novamente, a nossa região é um centro importantíssimo da qual depende o desenvolvimento desse processo todo. Só que a nossa região nem de longe está aproveitando essa fortaleza num posicionamento diferenciado que ela poderia ter no conjunto dessas mudanças que estão acontecendo no sistema mundial. Entre outras coisas, pela provocação que o Jorge fez, porque isso passa por um fortalecimento pela via de construir ou retomar os espaços de integração, para mudar, inclusive, a forma em que esses processos estão sendo negociados. E aí a gente tem que aprender muito com a África. A África está recuperando a sua visão pan-africana, a África está negociando a nova Rota da Seda na África como continente, está se sentando com a China como continente, está conseguindo coisas que jamais conseguiria cada um dos países africanos de maneira individual. Né? Então, o mundo todo está se regionalizando, e a América Latina está destruindo os espaços de integração que foram grandes conquistas do início do século XXI. Mônica, que ótimo, você nos deu uma aula agora aqui, nos ajudou, tenho certeza que ajudou muita gente a compreender o que é o papel da Rota da Seda, que a China tem esse papel preponderante. Mas se você me permitir, eu queria pontuar um ponto, uma questão. Se a China hoje faz todo esse papel, né, não só com a Rota da Seda, né, e no mundo todo, é que tem um ponto diferencial, é que a soberania popular na China existe, me parece que existe. Porque a partir do momento em que o Partido Comunista, em 1949, assumiu o destino do país, mudou a sua forma de desenvolvimento. Parece que saímos de um Estado exploratório para um Estado que, de fato, né, a população participa por meio do partido, construindo para si e por meio da Rota da Seda agora, um grande processo de integração. Eu tinha que pontuar isso, Mônica, porque muitos acabam esquecendo que a China é um país que é liderado pelo Partido Comunista. Não é o seu caso, mas para poder ilustrar, porque semana passada nós fizemos um programa que levamos no ar, que foi exatamente sobre a história da China, a história moderna e contemporânea da China. E hoje você, com a pergunta que nos foi formulada pela Nicole Luí, nos possibilita entender mais ainda a importância da China para a América Latina
para o Brasil nesse processo de integração e de fortalecimento da soberania e do desenvolvimento.